Amém, gente? Pai do Senhor, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te pedimos, Senhor, fica conosco. Confirma, Senhor, a tua bênção, confirma, Senhor, a tua presença, confirma, Senhor, o teu amor, para a honra e glória do teu reino, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua vontade. Nós te glorificamos, Senhor, esse dia, agradecendo, meu Pai, o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado, Deus, sobre a nossa vida. Estende as tuas mãos, Senhor, para salvar, curar e libertar, Senhor, esse lugar. Meu Deus, que essa noite seja uma noite memorável no coração de cada um de nós, que o Senhor possa tocar o íntimo da nossa alma, dos nossos corações, que sejamos instruídos, Senhor, pela tua palavra e direcionados pelo teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, continua governando sobre esse lugar, continua governando sobre as nossas vidas, nos instrui, Senhor Deus, no centro da tua vontade. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos tosquenejar, não deixa que venhamos, Senhor, cair, meu Pai, no sono da perdição, mas antes estejamos atentos ao som da tua voz. Manifesta, Senhor, o teu grande poder e fica conosco, que nós te pedimos, certos da vitória, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade nesse lugar, Senhor, para falar, para agir, para operar, para exortar, para curar, para fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Toma frente e direciona tudo que vai ser feito nesse lugar, que nós te pedimos e te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus assim continue nos abençoando. Está teimoso. Deus continue nos abençoando, que Deus continue direcionando a nossa vida, os nossos corações, que o Senhor manifeste a presença dele sobre a nossa vida, que o Senhor confirme o poder dele sobre a nossa vida nessa noite, e que tudo quanto o Senhor tem nos instruído, que nós possamos verdadeiramente colocar em prática para a glória do nome santo do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Estamos aí dando continuidade no ensinamento, né? A vontade de Deus. E a gente que pensava que a vontade de Deus era que a gente viesse para a igreja no domingo. Tem gente que até hoje acha que essa é a vontade de Deus, né? Para nós, a única vontade de Deus para nós. Mas glorifico o Senhor por tudo quanto Ele tem feito sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, na presença dele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, foi onde encerramos aí a última aula. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio, nação, povo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe que o Senhor coloca aqueles que lhe obedecem, ele coloca a sua igreja exatamente no lugar aonde sempre a humanidade tentou chegar, o lugar onde o homem sempre almejou chegar. O Senhor colocou o seu povo, desde lá do princípio, desde lá de Caim, né? Desde lá da Torre de Babel, todos os homens que tentaram atrair a atenção de Deus à força ou fazendo algo para atrair a si a presença do Senhor, a Bíblia diz que o próprio Deus estabeleceu, o próprio Deus firmou, o próprio Deus elegeu, ele escolheu, ele votou. Tantas as vezes tentaram deixar Israel de lado, tantas as vezes tentaram acabar com Israel, tantas as vezes tentaram aniquilar a nação do Senhor, mas o Senhor se levanta e diz: olha, a Babilônia pode ser grande, a Pérsia pode ser grande, eles podem ser um povo poderoso, eles podem ser um povo que coloca medo aos arredores do mundo, mas tem uma coisa: vocês são a geração eleita. Glória a Deus. Vocês são o povo que eu escolhi. Deus está dizendo: tinha gente mais forte do que vocês, tinha gente melhor do que vocês, tinha gente que tinha mais vontade do que vocês, mas Deus está dizendo: eu votei em vocês. Aleluia. Eu escolhi vocês, eu elegi vocês. Para quê? Para sacerdócio real. Sacerdócio real. Sacerdócio real. O que é isso? Sacerdócio real.
O sonho de todo menino que começava a entender da Torá, que começava a aprender a lei de Deus, que começava a entender para movimentar a vontade do Senhor, é que Deus viesse manifestar a glória dele através dos teus servos. Pode tirar esse filho, acho que você está pensando aí, explica lá dentro assim. Era que ser escolhido e pudesse se tornar um sacerdote. Só que tinha uma vírgula que dificultava as coisas. Que vírgula é essa, pastor? Tinha que nascer da linhagem real para ter direito ao sacerdócio. Tinha que vir da família de sacerdote. Senão, o máximo que se conhecia era se tornar um talmidim, era se tornar um discípulo, era se tornar alguém influente, era se tornar alguém importante, tá certo? Mas não com ofício sacerdotal. E aí o Senhor está dizendo, aquilo que faltava para que você fosse escolhido, aquilo que faltava para que você tivesse direito de ser um sacerdote, aquilo que faltava para que você tivesse direito de assumir esse compromisso, né? Você tem agora. Por quê? Porque o seu sacerdócio é real. Não é através do sacerdote, mas é através do rei. Um voto real. O único que poderia votar para que você assim fosse escolhido para ser. Eu não sou da linhagem sacerdotal, mas os primeiros também não eram. Então eles foram eleitos, eles foram escolhidos, entende? Então, mas com o voto de quem? Do rei. É o rei que decide. É Moisés quem decide. Moisés está ali representando a figura real, a figura do rei. Moisés ali era o rei sobre aquele povo. Ele determinava diante do povo, direcionado por Deus. Então era uma figura real. Por isso que Deus agora usa ele para escolher. Deus usa Moisés para selecionar aquelas pessoas. E da mesma forma o Senhor está dizendo, antes não tinha. Aqueles que nasceram, né, através da linhagem sacerdotal, foram através dos primeiros escolhidos. E talvez para você não veio linhagem real. Não tinha ninguém da sua família que pudesse lhe conceder esse direito. Mas aí o Senhor vem e nomeia eu e você como sacerdócio real. Alguém que foi votado, escolhido pelo próprio Deus. Olha que maravilha. Talvez se dependesse dos nossos ancestrais, nós não estaríamos aqui. Se dependesse dos nossos avós, dos nossos pais, alguns não estariam aqui. Muitos aqui não nasceram em berço cristão. Muitos aqui não vieram direcionados pela sua família de uma igreja ou de uma família sacerdotal. Mas o Senhor te elegeu para ser sacerdócio real, para representar o Senhor e ser uma nação santa, um povo adquirido, um povo que não era, mas agora é, um povo que foi comprado, um povo que foi trago para Ele. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Então, mais importante do que contar o meu testemunho, mais importante do que falar de onde eu vim, é falar sempre daquele que me chamou, que me levantou. Não é mais interessante de onde eu vim do que aquele que me chamou. Não é mais interessante eu falar de mim do que eu falar daquele que me escolheu e me elegeu, porque essa é a vontade de Deus. Não é difícil você pegar, às vezes, pregadores, você pegar pessoas de renome e o camarada está 40 minutos falando dele, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui ali, fui lá, eu fiz aquilo outro e tal. Aí no final, para não ficar feio, mas Jesus me salvou. Então qual que era o intuito da pregação? Saudade do Egito, a poeirinha, de onde veio, ou verdadeiramente glorificar o nome santo do Senhor Jesus? Pastor, mas Deus não é glorificado através da minha vida, quando as pessoas sabem de onde eu vim? Sim, mas eu não posso gastar mais tempo falando de mim do que falando dele. As pessoas estão vendo a transformação na minha vida, o testemunho na minha vida não é através daquilo que eu falo, é através daquilo que eu faço, através daquilo que eu vivo. Se não fosse assim, não tinha tanto mau testemunho por aí. A pessoa está na televisão, tem fama, tem tudo, tem tudo, os recursos, mas talvez alguém olhe assim e sabe de alguma mazela daquela pessoa, ou desmerita aquilo. A pessoa não está na rede de televisão, mas não dá bom dia para o vizinho que mora do lado. Os vizinhos que moram do lado vê a pessoa sair e voltar, e a pessoa não tem a decência, às vezes, de dar um bom dia, de cumprimentar.
Então qual testemunho você acha que esse vizinho vai ver? Aquela pessoa que está na televisão? Ou o camarada que mora do lado da casa dele, às vezes sai e não dá um bom dia, não dá uma boa tarde? Ou faz alguma coisa para prejudicar, às vezes, o vizinho? Qual que é o testemunho que vai falar mais alto? Aquele que está anunciando na televisão, aquele que está falando, ou aquilo que as pessoas estão vendo no dia a dia? O comercial ou o real? Quem aqui nunca se decepcionou com a propaganda? Né? Não viu algo na internet, não viu algo na televisão, falou, nossa, isso aqui deve ser uma besta, deve ser muito bom, vou comprar. E quando da primeira vez que você usou, você falou, vou jogar fora, essa porcaria não presta, não vale de nada. Quem nunca se decepcionou com a propaganda? Todos nós, sim ou não? Sim. A gente investe, vai lá e a gente quer, só que depois a gente vê por quê? A propaganda é boa, mas o produto é ruim, e a gente tem que tomar cuidado para não se tornar um crente assim. Se a propaganda ser boa e o produto ser ruim, antes seja ao contrário, antes a propaganda seja ruim, antes alguém fale mal de nós, antes alguém se levante contra nós, antes alguém calunia nós. Por quê? Porque na hora que as pessoas conhecerem você, vão ver que não é nada daquilo. Quando as pessoas conviverem com você, vão saber que você não é nada daquilo. Então, que maravilha, né? Então, às vezes as pessoas se preocupam tanto com a propaganda que se esquece que o verdadeiro produto que interessa é aquilo que eu estou anunciando, aquilo que eu estou oferecendo. E é isso que o Senhor está falando aqui. Eu adquiri vocês, eu trouxe vocês para mim, mas não é para vocês ficarem se achando mais do que os outros. Não, eu trouxe vocês com uma missão. Qual é a missão, Senhor? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, que trouxe para a presença dele. Então a vontade do Senhor é que nós falemos dele. A vontade do Senhor é que nós testemunhemos acerca dele. Como, pastor? Gritando em cima da laje, gritando numa praça, gritando no ônibus? Não. Pode fazer essas coisas? Pode. Mas Deus quer que nós sejamos a Bíblia daqueles que não conhecem. Acredite você ou não, tem pessoas em pleno 2025 que não lê a Bíblia, que tem aversão a crente, que quando está assistindo televisão e entra um canal que está falando de Bíblia ou está falando de alguma coisa religiosa, desliga a televisão, muda de canal, porque não quer saber. Agora, quando as pessoas começam a se relacionar com a gente e percebem que há algo diferente em você, quem nunca, né? Porque crente, mas você tem uma coisa diferente, eu não sei o que é, né? Começa assim, eu não sei o que é, mas você tem uma coisa, você sabe que coisa é essa? O Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, o Espírito de excelência que pousou sobre a vida de Davi, sobre a vida de Esther, sobre a vida de José, sobre a vida de Moisés, de Abraão, sobre a vida de tantos outros escolhidos e eleitos por Deus, que o Espírito de excelência, que eles faziam a mesma coisa que todos os outros faziam, mas quando eles colocavam a mão, prosperavam. Quando eles colocavam as mãos, as coisas aconteciam. Então o primeiro passo para estar dentro da vontade de Deus, Efésios 5,18, vai dar uma diretriz para nós do que seria. Efésios, eita glória, aleluia, tem alguém aí? Aleluia. Eu disse Efésios 5, pode ler. Glória a Deus. Glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor aqui está dizendo que não sou eu que determino o dia da minha alegria, não sou eu que determino o dia do meu choro, não sou eu que escolho o momento de me alegrar, como aqueles que assim o fazem. Não sou eu que decido o momento de ficar alegre, o momento de ficar feliz, não sou eu que decido, andar de maneira que não perceba a situação que está acontecendo. Mas o Efésios aqui está falando de uma contenda não que vem pela embriaguez do vinho, mas diante de uma situação onde os dias são maus, para a gente não andar como loucos. Que loucos?
como pessoas que não sabem o que fazem, como pessoas que não entendem o trabalhar de Deus sobre a vossa vida. Se você ler o 15, vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, analisa os seus passos. Eu não tenho autonomia para examinar os passos dos meus irmãos. Como pastor até tenho, mas assim, no geral nós não temos. Não temos essa liberdade de medir os passos de outra pessoa. Mas a Bíblia diz que para mim examinar os meus próprios passos, vede prudentemente como andais. Examina os seus passos, examina como você anda, examina como você faz. Examina a maneira com que você se comporta, a maneira com que você reage, a maneira com que você age, a maneira com que você faz. É isso que a Bíblia manda a gente examinar. A mim mesmo, ninguém melhor que eu para examinar os meus passos. Remina o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. É só seguir o meu coração, não é assim? Por que não? Porque o coração do homem enganoso. Mas tem gente que fala assim: não, você segue o seu coração, você sentir o coração fazer, você faz. Só que a Bíblia me ensina que o meu próprio coração, ele é enganoso. Aí tem aquele outro versículo que a gente lê, e interpreta de maneira errada. Aquele versículo que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Aí eu olho assim e digo: eu não posso confiar no William, eu não posso confiar no Samuel, eu não posso confiar no Gerson, porque a Bíblia está falando isso. A Bíblia está falando isso? Não. O que a Bíblia está falando? Que o Tiago não pode confiar no Tiago. E o diabo não pode confiar no coraçãozinho dele. Primeiro, a gente sabe, nós cristãos sabemos que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia não está falando desse órgão que bombeia sangue, A Bíblia não está falando disso. Quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando de ciência, a Bíblia está falando de entendimento, tá certo? Naquele tempo, não tinha-se essa aula de biologia acerca do corpo humano, então não se entendia bem, essa questão dos sentimentos e dos sentidos. Então, coração está representando a minha alma, está representando a minha essência, está representando o que eu sou, ok? Então eu tenho que tomar cuidado para mim não andar após os meus próprios sentidos, certo? Eu devo ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu sei que é a vontade de Deus? Geralmente a vontade de Deus é contrária à minha vontade. 98%. A vontade de Deus é diferente daquilo que eu quero. 98% das vezes. Não é só comigo que acontece isso. E os 2%, quando a gente pensa que acertou, a gente errou. A gente já está errado. Entende? Por isso que o Senhor Jesus falou assim: se você conseguir pedir algo ao meu Pai com o coração como se fosse o meu, em meu nome, Jesus está falando assim: se você conseguir pedir algo ao meu Pai como se fosse eu mesmo pedindo, pode ter certeza que Ele vai responder. Por quê? Porque Jesus não era egoísta. Jesus praticava aquilo que Ele ensinou para nós: amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se a gente consegue pedir algo que esteja dentro dessa proporção, não tem porquê Deus dizer não. A diferença é que nós pegamos os nossos próprios anseios, nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades e levamos diante de Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Estou esfregando a Bíblia, viu? Comecei a ler, já li quase tudo. Já li 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Agora o senhor é obrigado a atender o meu desejo. Por quê? Porque agora eu estou lendo a Bíblia 3 vezes no dia. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Como se Deus fosse obrigado a atender o meu pedido, o meu desejo. Deus é obrigado a atender o meu desejo? Não, mas se eu quiser ser abençoado, eu tenho que atender o dele. Se eu quiser receber a bênção do Senhor, eu tenho que me
colocar na posição que Ele determinou para que eu estivesse. Você consegue entender isso? Aí sim entra o segundo passo. O segundo passo, Salmo 119, verso 5, vai dizer para nós qual é o segundo passo. Eu disse Salmo 119, na sua estrofe de número 105. Oh, glória, aleluia. O que diz aí? Salmo 119, na estrofe 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, meu Deus, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu posso ter todos os recursos humanos, eu posso ter todo o entendimento, eu posso ter toda a ciência, eu posso ter faróis ligados no meu caminho, eu posso estar andando cegamente, com os olhos abertos. A Bíblia diz que Eli estava cego, mas ele enxergava. Qual era a cegueira dele? Espiritual. Não enxergar a vontade de Deus. Ele não era cego, porque ele viu Ana chorando no canto do templo. Viu ou não viu? Viu. Ele via as mazelas dos seus filhos e fazia de conta que não estava enxergando. Isso o deixou cego. E com o passar do tempo, ele também ficou surdo, porque Deus está gritando Samuel dentro do templo. O menino escuta, o menino não estava treinado a ouvir a voz de Deus, o menino não estava acostumado a ouvir a voz de Deus, mas todas as vezes que Deus chamou Samuel, ele não escutou uma. A Bíblia diz que ele entendeu. O que isso quer dizer? Ele se lembrou de quando Deus falava com ele. A terceira vez que o menino veio e fala: pô, meu senhor, o senhor está de brincadeira, já é a terceira vez que o senhor me chama, levanta da cama, chega aqui, o senhor disse que não é o Senhor. Ele falou: eu lembro disso. Já aconteceu comigo antes. É exatamente assim. Então, da próxima vez que você ouvir, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo. Então ele lembrava como era, como fazia, mas ele já não conseguia fazer e nem exercer. Esse é o erro de muitos. Lembra como era ser usado por Deus, lembra como é a sensação, lembra como o corpo se sente, lembra de todos os sentidos de quando sentia a presença de Deus, mas o que sente hoje é só saudade do Espírito. Roda, gira, pula, que é para ver se pega no tranco, né? O carro velho está parado, não pega, você empurra, ele pega no tranco. Infelizmente, alguns já não têm mais essa essência do Senhor em si, então precisa pegar no tranco. Na hora que está todo mundo ali, na hora que está falando agora, se não for agora, nunca vai ser mais. Então aproveita aquele momento. Agora, aquele que realmente está aceso em Deus, não precisa nem estar orando, só precisa estar atento. Está ligado, está na rua, mas está ligado, está ali conversando, alguém falando alguma coisa com ele, às vezes é uma coisa de trabalho, às vezes é um filho, às vezes está no médico ali, mas está ligado e conectado com Deus, e Deus está falando, e Deus está te direcionando. Então, é essa centelha que nos move a continuar vivos. Agora, o que traz luz para o meu caminho mesmo? O que é que acende e mostra o caminho para eu passar? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que enquanto eu estiver andando dentro daquilo que a Bíblia está me ensinando, o meu caminho será luz. Não quer dizer que eu não vou ver a escuridão, ou quando ficar de noite não vai ficar escuro ao meu redor, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que enquanto eu estiver andando pela palavra, pegou? Enquanto eu estiver andando pela palavra, os meus pés estarão firmados sobre a rocha, que é Cristo. Pode ventar, pode balançar, pode vir o que vier. Eu estou firme, eu estou seguro naquilo que Deus está determinando para a minha vida, tá certo? Lâmpada para os meus pés,
e luz para o meu. Então ele não só mostra, revela que eu estou no caminho que eu devia andar, como ele acende lá na frente onde é para me chegar. Luz para o meu caminho, ele aponta a direção. Lembra do nascimento de Jesus? Os 3 reis magos, eles seguiam uma estrela que apontava a eles o caminho. O crente que anda pela fé e pela vontade de Deus enxerga essa estrela. Olhando para o céu, pastor, e vendo, não, aqui ó, na mente, no subconsciente. Quando ele está andando no caminho que é para andar dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo vai dizer, continua. Às vezes vai dar vontade de voltar para trás, mas o Espírito Santo vai dizer, não, é aí mesmo, tá certo, vai, continua andando, você vai chegar. Mas eu não estou vendo nada, mas é aí mesmo, estou fazendo luz para o teu caminho, continua andando. Foca na missão, continua para frente, vai na direção que eu te apontei. É assim ou não é? Quantas das vezes a gente quis voltar, a gente quis parar, e o Espírito está por aí mesmo. Então, apenas continua. Então, além de o segundo passo, para chegar na vontade de Deus, é andar pela palavra. E como que eu ando pela palavra? Aprendendo a palavra. Não tem como eu andar por uma coisa que eu não conheço. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos aprendendo a palavra para poder andar a partir dela, ou sobre ela, como queira. Porque é a palavra quem vai me apontar, é a palavra que vai me direcionar. E aí eu vou agora entendendo que Deus está me direcionando no caminho, que Deus está me apontando a sua própria vontade, que Deus está direcionando a minha vida a caminhos de luz. Isso não quer dizer que o inimigo não vai tentar me abafar, isso não quer dizer que o inimigo não vai tentar me ensurdecer, isso não quer dizer que o inimigo não vai tentar me fazer me perder no meio da escuridão, mas eu tenho que estar atento para enxergar o tal dito popular que a gente estuda por aí, né? Aquela luz no fim do túnel. Se a luz está lá, eu sei onde é que eu tenho que chegar. Se a luz está lá, eu estou indo no caminho certo, estou chegando lá. Não está perto não, mas eu estou vendo ela lá na ponta, lá eu estou vendo. É o Senhor me direcionando, eu sei onde eu tenho que chegar. Muitas das vezes você olhou lugares, você olhou situações e você julgou que nunca ia alcançar, e hoje você está vivendo esse momento. Alguns aqui olhavam uma consagração de obreiro como se fosse algo distante, como se fosse algo inalcançável, e hoje estão aqui consagrados pelo poder e pela vontade do Senhor. Quantos aqui olhavam e achavam inimaginável ter uma família, ter uma esposa, ter filhos, trabalhar, registrado com dignidade? Alguns aqui olhavam e enxergavam isso muito distante, quase impossível para mim. Eu vejo isso na vida de todo mundo, mas eu não vejo na minha vida. Uma faculdade, um curso técnico, uma vaga melhor no trabalho. Não, para mim não vai, não, eu não consigo. Não, para mim não vai dar. Olha a minha família, olha de onde eu venho, olha quem sou eu. Nunca ninguém chegou, nunca ninguém na minha família foi lá, mas o Senhor te direcionou. E porque você seguiu o centro da vontade de Deus, seguiu a luz que o Senhor acendeu no teu caminho, andou pela palavra, você alcança. E eu já quero te perguntar, se você alcançou aquilo que era impossível para você um tempo atrás, eu quero que agora você calibre a tua visão, esquece o que passou. Quero que você olhe agora para frente e imagine o próximo passo inimaginável que está diante de você. Qual é a próxima situação que você pensa que não pode alcançar? Qual é o próximo passo que você pensa que não é digno de chegar? Eu quero que você saiba que o Espírito Santo do Senhor vai te direcionar para esse lugar. Que você saiba que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. E você alcançará lugares melhores, você alcançará lugares altos. E aquilo que hoje é impossível para você, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é especialista em fazer milagres. Milagre não se explica,
Milagres a gente não ajuda Deus a fazer. Milagres a gente não consegue nem explicar como ele aconteceu, mas eles acontecem. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Talvez os seus olhos estavam tão, nebulosos, os seus olhos estavam tão fechados que você não conseguia enxergar essa luz no fim do túnel. Mas a minha oração é para que você, assim como uma flecha, sabe qual é o teu alvo e o teu destino, que você saia daqui essa noite direcionado para a vontade de Deus, que você alcance a vontade de Deus para a tua vida, independente da distância, independente da dificuldade que vai ter pelo meio do caminho, que o Senhor te dê forças e estratégias para alcançar a plenitude da vontade de Deus. Terceiro passo, 1 João 3:22. Eita glória! Terceiro passo para alcançar a vontade de Deus. Eita glória! Não é evangelho, tá? 1 João, carta de João, lá atrás. Glória. Capítulo 1 João 3:22. Glória. Vamos ver? Pode. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele há receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O cheque em branco está aí. É aquilo que nós vimos falando. Porque receberemos tudo o que pedimos em oração. Quando? Quando obedecemos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Que agrada a mim? Não, que agrada a Deus. Não é quando você faz aquilo que te agrada, é quando você deixa muitas vezes de fazer aquilo que te agrada para fazer algo que agrada a Deus, algo que está dentro da vontade de Deus para a tua vida. Então, quando eu me coloco nesse lugar de obediência, quando eu me coloco nessa posição de filho obediente, eu recebo um cheque em branco. Ou a gente faz com nossos filhos, se você tirar uma nota boa, se você passar nesse teste, se você entrar para aquele curso, se você terminar esse curso, se você fechar esse ano sem muita falta, aí é isso que Deus está fazendo com a gente. Se você for obediente, se você andar no caminho da verdade, se você andar naquilo que eu te direcionei, fique tranquilo, porque você alcançará vitória. Receberemos, ele não fala receberemos uma coisa ou duas coisas, não, receberemos tudo. Tudo o que rogamos ou o que oramos. Por quê? Porque somos obedientes aos seus mandamentos, aquilo que já está claro. Eu não preciso ser um expert em Bíblia para poder, porque tenho que ser um bacharel de teologia, assim, igual o pastor, eu tenho que saber a Bíblia todinha para Deus me abençoar. Não, você não precisa saber a Bíblia inteira, não. Você só precisa conhecer os mandamentos de Deus para a tua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, mas se você conseguir fazer isso, você já tem direito diante de Deus de pedir coisas grandes. Se você conseguir obedecer ao Senhor, você já adquire esse direito de filho. Esse direito de alguém que verdadeiramente veio para fazer a diferença dentro dos ensinamentos de Deus para nós. É por isso que a Bíblia fala em Romanos 12:2, fala o que mesmo? Fala para a gente se aliar com o mundo. Romanos 12:2. Fala para a gente fazer parceria com o mundo? Não. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para renovar aqui, Tem gente que troca a Bíblia, compra a Bíblia novinha em folha, atualizada, revisada, tal. E não é pecado. Mas não é só a minha Bíblia que tem que ser atualizada numa linguagem para eu entender. A minha mente tem que atualizar. Coisa que eu achava que era certo, mas a palavra me mostrou que é errado. Tem que mudar no meu entendimento. Vacilos que eu cometia há um tempo atrás, nesse tempo eu não posso cometer, porque eu evoluí, eu cresci, eu amadureci. Agora parece que os
crentes nesse tempo estão lá apodrecendo, amadureceram tanto que agora estão apodrecendo. Os frutos amadureceram tanto, ficaram tão pistolos, tão cheios, tão belos que agora está apodrecendo. Por isso que o Senhor fala, antes ficasse verde, antes não tivesse nem folha, antes fosse frio ou quente, mas porque é morno. O Senhor não me enche, o Senhor não me responde. Aí o Senhor está lá de cima. É lógico, não dá para pôr vinho novo em odre velho. O Senhor não derrama do teu espírito como antes. É lógico, foi eu, a própria santidade, descer no sepulcro caiado. A Bíblia diz que a sepultura que Lázaro estava há 4 dias cheirava mal. Mas a Bíblia diz que a sepultura que tem Jesus, irmão, não tinha uma mosca. Está entendendo? A sepultura que Jesus passa 3 dias morto, não tinha uma mosca, não tinha uma evidência de que tinha um morto lá dentro. Assim é aquele que está morto para Deus. Eu não apodreço. Não. Eu me renovo, eu me restauro, eu me torno uma pessoa nova em Deus. Agora é tanto sepulcro caiado dizendo que está cheio do Espírito. Espírito de quem? Do engano. Está enganando quem? Eu? Não, estou enganando a si mesmo. As pessoas se enganam, porque a Bíblia diz que pelas obras não é pelo que fala, não é pelo que diz, não é pelo que anuncia, não é pela propaganda que faz, é pelas obras que executa. Pelas obras que pratica. Aí os conhecereis pelas obras. Então quando a Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis, não é para se conformar. Não é para pensar que está tudo bem, é para examinar a Escritura, é para examinar a minha vida, é para olhar e saber que o Espírito Santo de Deus, quando vier nos sondar, ele não vai procurar conhecimento, ele vai procurar santidade. Ele não vai procurar tempo de igreja ou de ministério, ele vai procurar obediência. Ele não vai procurar quantas consagrações eu alcancei. Não, ele vai procurar o quanto eu consigo obedecer a Deus. O quanto eu consigo constranger a mim mesmo. Porque muitas das vezes andamos após os nossos próprios princípios e deleites. E muitas das vezes queremos agradar mais a nós mesmos e aos outros do que a Deus. Queremos mais o reconhecimento das pessoas do que o de Deus. Estamos mais preocupados com gente e com pessoas e com falácias e com títulos do que com o que Deus está dizendo. Ai de Jó, se caísse na inquietação dos seus amigos. Ai de Jó, se seguisse os conselhos daqueles que estavam ali pensando que estava ajudando ele. Não teria alcançado o milagre da providência nem da restituição de Deus para a sua vida. Mas o que nós vivemos hoje é fruto de um relacionamento de obediência com Deus. Se Jesus está aqui, se Jesus está aí, se Jesus está em nós, se o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, nós não vamos apodrecer. Porque o morto não fica morto, ele ressuscita, mas ele não ressuscita para ser a velha criatura, ele ressuscita novo. Naamã desce podre no Jordão, mas a Bíblia diz que quando ele levanta, a sua carne está purificada como a carne de um recém-nascido. Então o problema não é descer morto, descer apodrecendo. O problema não é descer quebrado, moído. Não. O problema é levantar do mesmo jeito. O problema não é se jogar nos pés do Senhor arrebentado e sofrido e morrendo. O problema é levantar e continuar morto.
E infelizmente, essa é a realidade de muita gente dentro da igreja. E eu nem estou falando de Efésios 6. Não precisa. Eu estou dizendo da igreja. Da igreja em toda a terra, da igreja viva, da igreja que pensa ser noiva do Cordeiro. E às vezes eu me pergunto, e eu tenho certeza que você também se pergunta, por que é que Jesus não vê ainda? Mas quando eu vejo algumas situações, eu penso, se eu fosse ele, eu que não via, voltava no meio do caminho. Sério, dá para entender por que Jesus não vê agora? Não dá. Dá para entender por que Jesus não voltou ainda. Nós estamos vendo o inimigo, a pressa que ele está. Nós conseguimos ver a ação do inimigo na vida do drogado, na vida da prostituta, na vida do mendigo. Nós conseguimos ver a ação do inimigo na vida do vizinho, na vida do irmão, na vida de todo mundo. A gente só não consegue identificar ele às vezes agindo através de nós. As pessoas vigiam as ações e as intenções de todo mundo, tenta imaginar e supor o que o outro está pensando, o que o outro está falando, o que o outro está dizendo, e não consegue dar conta da própria boca, do que sai de dentro de si. O Senhor fala, é mais fácil dominar um grande navio, uma grande embarcação. É mais fácil dominar cavalos com cabresto do que o homem dominar a sua própria vida. Que verdadeiramente possamos buscar essa transformação, que não venhamos nos conformar, que é isso que a Bíblia está dizendo, não se conforma não, em ficar na mesmice, não se conforma não, em não crescer, em não, sabe, porque o inimigo não precisa que você desvie, ele não precisa que você saia da igreja, ele não precisa que você volte a se drogar, ou a se prostituir, ou sair com as suas velhas amizades, não, ele só precisa que você esteja amarrado dentro da igreja, que você não queira se envolver com nada, que você não queira compromisso com grupos, que você não queira compromisso com a igreja, que você não queira fazer parte da unidade, é só isso que eu preciso. Pronto, ele já conseguiu o que queria. Só que muitas das vezes as pessoas se enganam, porque ainda consegue colocar o melhor terno, o melhor vestido, a melhor roupa, a melhor maquiagem, e chegar aqui no culto de domingo e dar um sorriso e vender a propaganda de que está tudo bem para com Deus e consigo mesmo, sendo que é a nossa realidade. O Senhor, Ele é o único que sonda e que conhece. O importante é nós buscarmos essa validação de Deus e entender o que Ele espera de nós, para eu saber qual é a vontade de Deus. Para Deus não importa se eu estou de terno ou se eu estou vestido de pano de saco. Para Deus não importa se você está de vestido ou se você se enrolou num lençol e veio para o culto. Para Ele importa a estação que a sua alma está vivendo. Para Ele importa se você consegue florescer no meio desse deserto. Glória a Deus. Que verdadeiramente possamos entender o agir e o manifestar da glória de Deus sobre a nossa vida. O quarto passo, Provérbio 11, 19. O que a Bíblia está dizendo? Provérbio 11, verso 19. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eita glória! Provérbio 11, 19. Pode ler. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Tão certo, em algumas traduções vai dizer assim, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua própria morte, faz isso para a sua própria condenação. O verso 29 vai dizer assim, o que perturba a casa herdará o vento, o tolo será servo do sábio de coração, e o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma sábio é. Eis
que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo para nós, está dizendo para mim, está dizendo para você, que aquele que perturba a sua casa herdará o vento. Aquele que planta, tem um ditado, né, que diz que quem planta vento colhe tempestade. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Mas o tolo será servo do sábio de coração. A Bíblia não aponta quem é tolo e quem é sábio. A Bíblia não diz quem é ou quem não é. A Bíblia mostra a situação. A Bíblia nos ensina a fazer leitura de quem está vivendo de uma maneira tola e quem está vivendo de uma maneira sábia. A Bíblia diz que importa que nós vivamos de maneira sábia. Por quê? Porque o fruto do justo é a árvore da vida. Nós comeremos da árvore da vida. O justo comerá da árvore da vida. E onde que fica a árvore da vida? Tivemos essa aula lá em Gênesis, meu Deus, não lembro o endereço. A árvore da vida está plantada no paraíso de Deus. Ah, pastor, mas nós vamos morar no céu. Vamos, mas tem chão ainda para chegar no céu. O céu é o último estágio de toda a glorificação. E nós já vimos isso na aula de escatologia. Então não é, a gente já entendeu que não é aquela questão, né? Morreu aqui, foi ver o trono de Deus. Não é assim que funciona, né? Mas a Bíblia diz que a árvore da vida já é uma realidade. Para quem? Para o justo. Para aquele que age justamente. O ser justo é eu fazer igual a ele, né? Eu defender os meus filhos e condenar os outros, né? Eu ser justo é eu fazer de conta que eu não vejo as mazelas dos meus filhos, as mazelas dos que eu gosto e aponto os erros dos outros. É isso? É ser justo? Não. Mas a Bíblia diz que aquele que consegue andar na justiça comerá da árvore da vida. Obrigado. E o que ganha a alma sábio, o Senhor chamou a mim e a você para ganhar. Eu não ganho alma trazendo um pastor para vir congregar aqui. Eu não ganho alma buscando um obreiro, um cantor, um pregador para vir para cá, para a igreja. Eu não ganho alma desse jeito. Essa alma já tem nome. Essa alma já está engajada no trabalho. Eu só estou movimentando mão de obra. Quando eu ganho alma? Quando eu olho para o necessitado, quando eu vou atrás daquele que precisa, quando eu vou visitar o doente, quando eu vou atrás daquele que não pôde estar aqui no culto, quando eu pergunto para o irmão qual é a situação dele, quando eu atendo a necessidade de alguém, eu estou ganhando alma. Não é postando no Facebook, saímos para evangelizar, estão parando aqui uma jovem e falando, você aceita o Senhor? Não. Está errado. Está errado. Eu não sei se você percebeu, mas nós não temos aqui o costume de você ali, aceita Jesus, levanta a mão, vem aqui. Irmão, Jesus não é produto de feira, não. Eu não estou oferecendo aqui 1 quilo de laranja, uma penca de banana, não estou falando do meu Jesus, o meu Salvador. Aquele que arrancou a minha alma do inferno. Jesus não é um produto barato não, meu irmão. Se você quiser, você vai ter que correr atrás. Jesus está aí, está operando milagre. Foi ele que disse, quer vir após mim? Pois negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça e dizendo, vem cá, porque se você não vier, olha você, não, eles o ímpio sabe a consequência do pecado, irmão. Se você parar qualquer criança na rua e você perguntar qual é o salário do pecado, ele vai te responder. E eu não estou falando nem dos que estão aqui na igreja, não. Os que estão aí fora na rua aí. Vai saber que o salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe. Mas parece que em algum momento, muitos se esqueceram. E acham que essa é uma consequência só para ímpio. Será mesmo? Pergunta para Ananias e Safira. 2 obreiros. Pastor, casal de obreiro.
estavam numa reunião que só estava a igreja, a diretoria da igreja. Nós vamos vender as nossas propriedades, nós vamos ajudar na obra, nós vamos ajudar no crescimento da igreja. Então, conta com a gente. Estamos aqui para isso mesmo. Deus pediu? Deus pediu? Mas se comprometeu em fazer, não se comprometeu? E não fez. Então Deus vai cobrar de mim, Deus não vai me obrigar a trabalhar, mas aquilo que eu me comprometi em fazer diante dele é bom que eu faça. Aquilo que eu dei a minha palavra para ele que eu ia fazer é bom que eu execute. Porque Deus não mudou, ele continua o mesmo. Quem mudou somos nós. Se você me pega um crente dos anos 80 e ele olha o nosso ritmo de vida, o nosso ritmo de culto, o nosso ritmo de vida, sabe o que eles vão dizer? Vocês são crentes, não? Estou mentindo, missionário Paulo? Estou mentindo, missionário Gerson? Missionário Adriano? Vamos dizer para nós, eles não são crentes. Mas eu prego, mas eu canto. Mas você não chora mais na presença do Senhor. Você não se derrama mais na presença dele. Você está mais preocupado com o que você vai cantar, com o que você vai pregar, com o que você vai fazer, com o resultado que você vai dar, do que com a conversa que você vai ter com ele. Você está tão preocupado em falar, em jogar diante dele as suas mazelas, que você já não consegue ouvi-lo. E às vezes tudo que o Senhor espera de nós não é que nós preguemos e tem que pregar, não é que nós louvemos e tem que louvar, mas é que no meio de toda essa situação, porque quando a gente está assim, a gente quer estar atribulado, quando a gente está pesado, a gente só quer falar, a gente só quer pôr para fora, a gente só quer se livrar daquilo, que muitas das vezes a gente se esquece que quem levou a gente lá foi ele, quem marcou o encontro não foi ele, foi ele. Eu estou ali pela vontade dele. Pela minha vontade eu não tinha nem ido. Melhor, pela minha vontade eu não tinha nem vindo. Pela sua vontade você não tinha nem vindo. Mas ele marcou esse dia na agenda dele para estar com você. E a gente perde a oportunidade. Quando o rei estendeu o cetro para nós, dizendo: você está diante de mim, fala o que você quer. E a pergunta é o que você quer, não é o que você tem. A pergunta é o que você quer, é aonde você quer chegar. Não é o que aconteceu com você, essa não é a pergunta. O que aconteceu com você não é a pergunta. A pergunta é o que você quer que eu faça. Mas quando a gente vai diante dele, o que a gente fala? Do que está acontecendo com nós. A gente sai falando o que está acontecendo com nós. Senhor, aconteceu isso, Senhor, olha, Senhor, parece que o Senhor não está vendo. E todos os nossos argumentos é de algo que a gente quer que ele veja. E ele está de braço cruzado. Rapaz, se você enxergasse, se você conseguisse ver, se você conseguisse me ouvir, o que você quer. Entende? Porque como eu disse, né, domingo às vezes parece óbvio. Estou doente, estou com enfermidade aqui, quero que o Senhor me cure. Aí Jesus chega: o que você quer que eu faça? Por quê? Porque se eu te curar, não vai dar mais para você dar uma de doente. Se eu te curar, não vai dar mais para você ficar na cama. Se eu te curar, você vai ter que levantar e trabalhar. Aleluia! Então antes de curar, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque se eu te curar, eu vou tomar essa capa de pedinte de você, eu vou tomar essa capa de esmola da tua vida. Você vai pegar essa cama e você não vai deitar nela, você vai carregar ela nas costas, que é para incomodar o inferno. Você entende? Então o que o Senhor espera de nós é que verdadeiramente nós devemos nos reposicionar essa noite, devemos voltar para o lugar de onde não deveríamos ter saído. E paremos dessas indagações diante de Deus, porque até Jó, em toda a sua sabedoria, ele cai no caminho da indagação e da murmuração.
Senhor, parece que o Senhor esqueceu como é que trabalha. Ele cai um pouco na conversa dos seus amigos. Eu queria que o Senhor tivesse feito diferente. Eu queria que o Senhor tivesse. E Deus agora, e onde é que você estava quando eu comecei a fazer? Aleluia. Quando eu fiz o projeto, onde você estava? Quando eu comecei a trabalhar, você estava onde? Então vai descansar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que vocês não estão sós. Glória. A Bíblia fala que no seu quarto passo, né, que eu preciso aprender a me aconselhar com crentes maduros. Eu preciso aprender com crentes que já tenham passado por experiências como a minha. E crente maduro é crente velho? Não, crente maduro é crente que sabe o que está fazendo. Eu conheço adolescentes que têm mais maturidade do que alguns crentes velhos que eu já conheci. Eu conheço crianças que têm mais maturidade em Deus do que alguns obreiros que eu conheci ao longo da minha vida. E eu nem estou falando da situação que nós estamos passando aqui. Estou falando de experiência de vida que eu tenho com Deus há mais de 20 anos para trás. Entende? Ou quem aqui nunca viu um obreiro aí na sarjeta? Quem aqui nunca foi evangelizar e a pessoa começou a chorar e daqui a pouco eu sou um pastor, eu fui ungido evangelista, eu fui ungido pastor, eu fui ungido obreiro, eu já ganhei muita alma, eu já louvei muito, eu sei cantar, eu sei pregar. Quem nunca? Entende? Então, para quem acha que eu estou falando daqui, não, eu estou falando de situações de vida que eu conheço, que eu vivi, eu vi e eu conheci. Então, que nós verdadeiramente venhamos estar com pessoas que vão nos aconselhar a crescer. Porque as pessoas hoje estão muito boas em se desculpar pelas mazelas que faz e apronta, e depois eu tenho que justificar o meu erro em cima do erro de alguém. Não foi eu que errei. Quem errou foi o William, quem errou foi o missionário Paulo, quem errou foi a Kátia, quem errou foi o Samuel. Não, eu não errei. Sou pastor, eu não erro. Como que eu errei? Não, quem errou foi a missionária, ela que não vigiou. Mas eu também não tenho que vigiar, não. Eu também não tenho que fazer a minha parte, não. Eu já estou salvo? Não, então o trabalho é para todo mundo, o trabalho ele continua. Enquanto nós estivermos aqui para alcançar a vontade de Deus, eu devo buscar andar, porque isso diz também para Deus o que eu quero. Porque se eu estou trabalhando, eu tenho minha carteira assinada, eu saio de manhã para trabalhar, e de noite eu ficar junto com um monte de vagabundo, a polícia chega e vai me levar preso, eu vou dizer, não, mas eu sou trabalhador, eu acordo cedo, olha aqui minha carteira assinada. Ele fala, onde você está andando, filho? Olha o lugar que você está, olha as suas companhias, olha com quem você está andando. Você perdeu toda a sua credibilidade. Eu não estou fazendo nada de errado. E precisa ainda. Precisa fazer alguma coisa errada. Você já está no lugar errado, na hora errada, no momento errado, com as pessoas erradas. Precisa fazer alguma coisa errada ainda. Porque tem pessoas que pensam que porque ele não está fazendo determinada coisa, não, está tudo bem. Está tudo bem nada. Olha com quem você anda. Eu não saio na foto com qualquer um mais, não posso. Tirar a foto aqui, irmão, do lado dele. Pastor, você está fazendo acepção de pessoas? Não. Mas a minha imagem hoje, ela diz muito. Se eu estar perto de uma pessoa hoje, alguém pode não confiar naquela pessoa, mas pelo fato de me ver perto, vai dizer, não, pode confiar, porque ela é membro lá da Efésio, anda com o pastor Tiago. Não, pode vender, porque isso aí dá. Nunca tive problema aqui com o pastor Tiago, sempre comprou e pagou. Aí um dia alguém chega para mim e fala, pastor, você fulano veio aqui. Não, mas eu não falei nada não, mas eu estava sempre com o senhor, não, cheguei. Meu Deus. Quem nunca viu uma situação dessa? Tinha um carregado lá na frente, era assim, chegava nos setores lá e tal.
porque o fulano mandou. Vixe, ninguém lembra. Quem ia lá perguntar para o gerente se ele tinha mandado? Hã? Quem tinha perguntado? Até ele achar um Tiago da vida. Aí um dia ele chegou lá, porque o fulano disse que não sei o que, mas eu falei, tudo bem, deixa eu só confirmar com ele aqui. Não, peraí, não, eu vou falar com ele agora. Porque, peraí. Não, vamos ver aqui e tal. Eu falei, rapaz, comigo você não, seja homem. Chega aqui e diga, olha, a gente precisa fazer isso, o que a gente pode fazer? Você me ajuda, eu te ajudo, tudo bem, mas você não vem aqui usar a autoridade de outra pessoa não, que não vai dar certo. Infelizmente tem pessoas que fazem isso. Se aproxima de nós por essa situação. Vou andar com o irmão Paulo, porque as pessoas confiam no irmão Paulo, as pessoas gostam do irmão Paulo, as pessoas vão me olhar com os meus olhos também. Eu não preciso dar um bom testemunho, eu uso um bom testemunho do irmão Paulo. Então você tem que medir com quem você anda, com quem você aparece, com quem você sai. Ah, eu estou evangelizando, evangeliza e vai embora. Fale e vai embora, pregue e vai embora. Mas não permita que a santidade de Deus seja colocada à dúvida pela sua maneira de agir ou pela sua maneira de andar. Não permita que a santidade de Deus seja colocada em dúvida por aqueles que não conhecem o Senhor pelo seu mau caminho. A gente tem que pregar? Sim. A gente tem que abraçá-los? Sim. Mas a gente não tem que andar abraçado com eles. Aleluia. A gente vai e prega, a gente vai e ora. Os discípulos oram por aquele homem que está ali naquela situação. Eu preciso de um milagre. Se precisa mesmo, precisa. Porque dinheiro nós não temos. Mas se você quiser presença de Deus, lá vai. Aleluia. E não é amanhã não, nós vamos orar agora e Deus vai te visitar aí agora também. Porque nós sabemos por que nós estamos andando. Eu sei que eu estou andando. Então, nós vamos orar e Deus vai responder. Até isso está sendo tirado de nós, irmão. A gente ora e fica com medo de profetizar a cura. A gente ora pelo doente e diz, olha, mas se Deus não fizer, vocês não ficam tristes não. Chama o macumbeiro então. Chama o governo logo, vai na hora lá você. Por quê? Porque você já ora e já leva para jogar no buraco. Se Deus mandou você, é porque vai acontecer um milagre. Mas está morrendo, não, está morrendo não. Deus vai fazer o milagre, Deus vai operar. Mas eu não estou vendo, mas Deus já está fazendo. Lembra do centurião? Jesus, o Senhor não precisa dizer que vai fazer não, porque eu já estou vendo, viu? O Senhor já está fazendo. Você está pensando que eu não estou vendo não, Jesus? O Senhor não precisa ir lá não, o Senhor não me engana não, o Senhor está fazendo é agora, aí que eu sei. Eu sei que o Senhor está fazendo. Quando eu estou aqui, o Senhor está trabalhando lá, eu sei. Jesus falou, não preciso conhecer esse homem. Imagina a inveja de João nessa hora. E eu achando que eu era amigo dele. Pedro, eu pensando que eu era um discípulo querido. Agora ele quer largar nós aqui, vai ir para casa desse homem que ele acabou de conhecer, por causa da fé. E nós andando com ele todo dia, não conseguimos demonstrar a ele a nossa fé. E nós, na qualidade de discípulos, será que nós temos conseguido demonstrar ao Senhor a nossa fé? Temos conseguido demonstrar ao Senhor a nossa obediência? Será que a nossa atitude de servo tem feito os céus se levantarem ao nosso favor? Porque quando eles levantam, diz, não vai chover. Choveu? Elias levanta e fala, não vai chover. Choveu? Não choveu. Deus tinha falado para ele que não ia chover? Não. Algum anjo tinha falado para ele que não ia chover? Não. Ele fala, segundo a minha palavra. Por quê? Porque eu sei quem está falando. Aleluia. Quem está falando aqui não é o Elias, nem o Eliseu. Quem está falando aqui é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Então vai acontecer. Porque ele não está numa presunção profética dele, porque eu sou profeta e eu vou falar. Não. Ele está movido pelo Espírito Santo de Deus. E para que vocês saibam que Deus está acordado, está de pé, agora não vai chover mais. 3 anos e meio depois, para que vocês saibam que Deus continua no comando e no governo, agora vai chover primeiro fogo. Depois vocês veem água. Mas primeiro vai chover fogo.
Para vocês saberem que Deus não está de brincadeira. Depois volta a cair água. Eita, Deus, aleluia. Entende? Depois que ele envergonha os profetas de Baal, os profetas de Acera, fez chover fogo. Agora vocês sabem que é Deus que está falando? Sim, pois agora sai correndo e volta para casa, porque vai vir aí uma chuva que você não tem noção. Só que o diabo é astuto e quer fazer ele duvidar da vontade de Deus. E quando ele está ali naquele momento de autoridade e que o nome do Senhor seja glorificado, o inimigo chega no ouvido dele e diz: será que vai chover mesmo? Será que vai ser curado mesmo? Será que Deus vai mudar a situação mesmo? Aí agora até o profeta já está em dúvida. Chama o moço e diz: corre lá e vê se você enxerga alguma coisa, pelo amor de Deus. Vê se o céu está fazendo problema preto. Vê se parece que está chovendo em algum lugar por aí, pelo amor de Deus. Que já queriam arrancar minha cabeça antes, imagina agora. Já queriam me matar, você imagina agora. Quando o moço desce e diz: eu não vi nada, ele desespera, mas ele mete a cara no pó e fala: Senhor, honra a palavra do teu servo. Eu falei, o senhor não mandou não, mas eu falei, e o senhor assumiu o que eu falei. Então o senhor cumpre. Se eu sou escolhido do Senhor, e se eu estou aqui para glorificar o teu nome, não o meu, vai chover, Senhor. Aleluia. E o menino sobe e desce, não vê nada, e ele manda o menino de novo e vai. Na 7ª vez. Você quer a minha opinião? Minha opinião. Não estou dizendo que a Bíblia está escrita, porque o que está escrito aqui é o que o menino falou. Então alguém escreveu. Agora eu falando para você a minha opinião. O menino foi, voltou. O que ele queria ver? Chuva. A nuvem, pelo menos. Então o moleque desce e diz: toda vez que eu desço e eu falo que eu não vi nada, ele faz eu subir de novo. Toda vez que eu vou e eu não vi nada, ele faz eu subir de novo. Então agora eu vou dizer que tem uma nuvenzinha lá, mas do tamanho da mão de um homem. Não estou prometendo nada, mas depois não dizer que a culpa é minha. Entende? E o menino chega e diz: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta diz: eu estou em paz. Entende? Que Deus não depende da gente para nada. Porque quando Deus quer fazer chover, chove. Deus não manda recado, Deus não manda nuvem, Deus não manda nada. Deus manda a tempestade logo uma vez, porque Ele é Deus. Eu nunca vi Deus começar nada numa proporção muito, sabe? Não. Quando Deus faz, a gente sabe que é Ele que está fazendo. Por quê? Porque as coisas são avassaladoras, as coisas são grandes, extremas, diante daquilo que tem acontecido. As coisas acontecem numa velocidade muito rápida. Então o menino, cansado daquela situação, diz: meu Senhor, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não espera muita coisa não. Porque quem sabe, eu acho que eu nem vi nada mais. Eu estou meio, sabe? Mas amém. Eu acho que eu vi uma nuvem. Mas aquilo tranquilizou o homem de Deus. E às vezes tudo que o Senhor espera de nós é isso: uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança, que a gente confie que aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer mesmo. Pode ser que o menino não viu nada, mas aquela palavra serviu para tranquilizar o homem de Deus. E quando o homem de Deus fica em paz, aí começa a chover, meu irmão. Aí ele começa a escutar a chuva vindo lá de longe. Aí quem sabe no outro dia o profeta está contando: não, porque ele subiu, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele está assim. E foi nada. Vi nada. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, Ele fez. Aleluia. Para fazer valer não a palavra do menino e nem a palavra do profeta, para valer a sua própria palavra. Para mostrar que Ele é Deus. Porque o Senhor não tem nada a ver com a meninice de seu ninguém, mas Ele é Deus e Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Que verdadeiramente possamos ser essa voz de ânimo na vida de alguém. Que possamos profetizar mesmo sem enxergar. Possamos fazer que nem um menino: eu não estou vendo nada, mas eu creio que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir.
Eu não estou vendo vento, eu não estou vendo chuva, eu não estou vendo nuvem, eu não estou vendo nada, mas eu tenho certeza que Ele está vindo. Eu tenho certeza que Ele não vai faltar. Eu estou aqui orando pelos próximos cultos, eu estou aqui orando pela próxima situação do Senhor, e eu não estou vendo nada, mas eu quero profetizar. Esse é o seu papel. A gente fica até com medo de convidar as pessoas para vir na igreja, com medo do que a pessoa vai pensar, com medo do que a pessoa vai, meu Deus, o que a pessoa vai achar? Oh meu Deus, o que essa pessoa vê, ou perceber, ou sentir? Irmão, quem faz a obra é Deus. Vai ficar quem tiver que ficar, vai ir quem tiver que ir, vai voltar quem Deus quiser que venha. Caso contrário, Ele é Deus para fazer tudo novo, mais excelente do que foi no princípio, porque Ele é Deus e nunca dependeu de mim para nada. Mas o Senhor é pastor, mas Ele nunca dependeu de mim para nada. Mas se Ele me deixar participar, eu estou aqui, eu não vou abrir mão da minha vez. Não vou abrir mão dos meus passos, não vou abrir mão de estar junto naquilo que Deus está fazendo. Então comece a profetizar em ambientes hostis. A gente vê o Senhor pega Ezequiel e põe ele para profetizar na onde? Em Londres? Põe ele para profetizar nas Bahamas? Não, põe ele para profetizar na onde? No Vale de Ossos Secos, cheio de cadáveres, e eu não estou vendo nada. Estou vendo nada, não estou escutando barulho, não estou vendo nada. Até ele começar a profetizar. A Bíblia vai dizer que quando ele começou a profetizar, começou a acontecer barulho. Aleluia. Quando ele começou a profetizar, começou a acontecer a restauração. Quando ele começou a profetizar, Deus começou a se manifestar. Sabe por que não está acontecendo nada? Porque você está de boca fechada. Sabe por que não está acontecendo nada? Porque você não se colocou no lugar de profeta. Sabe por que não está acontecendo nada? Porque você se conformou com o silêncio. Sabe por que não está acontecendo nada? Porque você ainda não assumiu o lugar de profeta. Só tem duas vagas no vale: ou é defunto, ou é profeta. Ou é ossos secos, ou é profeta. Aleluia. Porque a terceira vaga está ocupada, é de Deus, e essa aí não abre mão. Então só tem duas vagas: ou está morto igual todos os outros estão mortos, ou você se levanta com vida para profetizar e anunciar aquilo que Deus está por fazer, aquilo que Deus está fazendo, porque o profeta vive a tempo na frente do seu tempo. Você entende isso? Meu Deus, quinto passo e a gente encerra para fazer a nossa confraternização. Eita glória! Quinto passo: orar frequentemente para atingir ou alcançar a vontade de Deus. Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8 são os versículos aí. Eita glória, glória a Deus. Vocês estão quietinhos hoje, é frio, né? Só recebendo. Aleluia. 7, 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Meu Deus, você percebe uma constância? Você percebe que não há pausa? A vírgula aqui é uma mudança de ação. É uma ação, em seguida, outra ação. Em seguida, outra ação. Não tem descanso. Não tem parada. Só tem ponto de partida. Aquele que realmente está vivendo dentro do tempo de Deus, para conhecer a bondade de Deus, anda de ação em ação. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Percebe? Uma ação e depois outra ação. Qual que é o nosso problema hoje, igreja de 2025? Não temos constância. A gente recebe uma vitória, depois quando vem a prova a gente para, estaciona. A gente recebe uma vitória, o inimigo brada, a gente murcha e fica igual a Israel diante dos filisteus. A gente se esquece que o inimigo não tem poder para parar algo que está sendo movimentado pelo próprio Deus. O Senhor está movimentando as águas, meu irmão. No tempo, tanque descia um anjo e movimentava as águas, de tempos em tempos.
Agora quem movimenta as águas são o Senhor. Aleluia. E o Senhor movimenta as águas todo o culto. O Senhor movimenta as águas em todo encontro. O Senhor movimenta as águas todo dia. Aleluia. Tem gente sendo curada fora da igreja, e glória a Deus por isso. Tem gente sendo curado dentro de igrejas que não são denominadas evangélicas, e o Senhor está curando dentro delas. Criticamos religiões que têm imagens de escultura, mas estamos idolatrando pessoas de carne e osso. Qual é a diferença? Nos revoltamos e nos rebelamos contra Deus e contra aquilo que Deus está fazendo por carne e osso. Qual a diferença? Alguns discutem por causa de Maria, outros por causa da Josefina. Alguns discutem por causa do José, do João, outros por causa do Pedrinho, outros por causa do Tiago. Qual é a diferença? Qual é a sua divindade? Eita Deus! O que nós estamos idolatrando? Pessoas altamente idólatras venderam os seus corações e já não tem mais o coração em Deus, já não deixam mais o Senhor mover a sua vida, porque estão movidos pelo próprio sentimento. Que o Senhor nos livre dessa praga, que o Senhor limpe os teus olhos, para que você enxergue que eu também tenho defeitos, para que você enxergue que eu também sou um ser humano, mas que juntos nós podemos alcançar a vontade de Deus para a nossa vida, que juntos nós podemos ser santificados, que juntos nós podemos ser sarados por Deus, que juntos nós podemos obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Que cada um de nós possa verdadeiramente entender a nossa pequenez diante do Eterno e sejamos capazes de alcançar a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Que nós possamos alcançar a vontade de Deus para a nossa vida, porque essa sim é boa, perfeita e agradável. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Então está aí a receita, irmão. É só continuar pedindo, é só continuar batendo, é só não desanimar e continuar caminhando, porque Deus é fiel para cumprir, é fiel para fazer, Ele é fiel para estabelecer aquilo que Ele mesmo determinou sobre a minha e sobre a tua vida. Que verdadeiramente a presença do Senhor se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que você seja alcançado pelo Senhor, que você seja sarada por Ele nessa noite, que verdadeiramente a presença do Eterno venha nos despertar hoje, que o Espírito Santo do Senhor venha nos direcionar hoje para dentro da vontade de Deus, para que nós possamos vivê-la e para que nós possamos desfrutar da vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Que você seja capaz de profetizar no meio da tempestade, que você seja capaz de ver o agir de Deus no meio de toda a situação, que você seja capaz de se posicionar como homem e mulher de Deus, independente da situação que estás atravessando, independente do problema que está na tua frente, que você seja capaz de se posicionar como um homem ou uma mulher de Deus, para que o Senhor te use com excelência. E aqueles que não conhecem essa palavra, aqueles que não estudam essa Bíblia, que possam conhecer o Senhor através da sua vida, que possam conhecer o Senhor através das suas ações, que você seja tocada pelo Senhor essa noite. Essa é a minha oração e a minha intercessão pela tua vida. Que o Senhor nos carregue, que o Senhor nos direcione pelo centro da tua boa vontade. É o que eu peço e agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Agradeço. Uma pergunta dentro desse tema aqui? Não, pastor, só falou um negócio. Pode ser até um assim. Amém. Se for da comunidade, eu isso hoje. A gente não quer fazer uma coisa, seja pela oração, tipo, uma luta que eu levei. Eu peguei 6 anos, mas 60 anos espiritual. Aí eu tipo, não é poupar tempo, é bem isso. Tá, beleza. Aí eu passei de já. Para deixar em casa, aí esqueci de pegar para dar no boneco, fui em casa, peguei, fui ver meu pai que estava na minha saúde, aí eu tive que ficar às 10, daqui a pouco o pastor Jean falou, a irmã que seria o seu coração, que me fala para você, mas depois eu vou,
Paulo vai lá. E eu não queria ir, eu fui o meu número. Aí chegou, ó, mandei mensagem, você tem que fazer uma palavra para você pensar, então olha, Nem tá reservado. Aí daqui a pouco Deus me deu uma palavra para conhecer em 10 anos. Aí Deus começa a falar que eu quero conhecer, não lembro do que Deus falou com ele. Aí a mãe dele falou assim, irmão, ele era papai na escola, não tá? Eu falei, mano, ele não era nem para cá, era papai em São Bernardo. Beleza, eu tinha que dar São Bernardo. Passei na casa da minha filha para deixar a roupa. E vou lá combater. Cheguei lá, o documento já estava vencido. Aí falei, meu Deus. Aí a menina me atendeu aqui, me falou, você não tem esse entendeu? Não, acho que você vai conseguir marcar para hoje. Tudo tem que marcar. Aí beleza, eu liguei, uma menina falou, agora 11, era 11h40 até. Eu falei, poxa, eu cheguei lá, a menina falou, chega umas vezes, a gente já tinha tempo, falei, olha, Deus tem uma coisa entendeu? Aí daqui a pouco, chegou lá, estou lá esperando, a menina fez, ó, já está agendado, daqui a pouco vai chamar naquele painel. 066. Eu estou lá, cansado. Aí cheguei sentando, eu estou no meu carro, nossa, já está vencido, mas eu vou fazer aqui mesmo, a ver esse processo aqui para a noite. Mas 200 não. Ela falou que Deus eu comecei a sentir um calor, Deus falou aqui, ó, se preocupa o que está acontecendo lá dentro. Aleluia. E do seu marido eu estou cuidando. Aí, eu estou arrepiado, só de falar. Aí Deus começou a falar com ela, aí você contando tudo bom para ela. Deus parou, não apareceu ninguém. E ela, amém, eu recebo. Amém, daqui a pouco ela só te levantou o osso. É isso que eu estou falando. Quero falar para os irmãos. Aleluia. Quando você está na comunidade, quando você está onde Deus vai te levar a um lugar específico, muitas vezes não é para você, é para Ele, através da sua vida, levar uma mensagem. E isso, sabe o que é, igreja? Sabe a sua oração? É como isso aqui, ó. Eu vou orar, eu vou hoje. Aí, ó, está vazio, eu vou orar, mas hoje eu vou um pouquinho orar, vou orar um pouquinho. Aí você está enchendo o quê? Aleluia. Vai enchendo. Por quê? O pastor acabou de falar algo aqui. Aí se você não enche a botija, quando vem a universidade, não tem nada aqui, você não tem nada para acontecer. A culpa é do pastor, do pregador, e você não fala do ministério, não adianta nada. Você não fez a vontade de Deus, principalmente é orar, a oração. Quando você faz a oração, Deus vai te levar a lugares e ficar cuidando da tua casa. O que eu quero finalizar? Desse todo o movimento que eu estou passando, hoje eu estou vendo a minha filha, as minhas duas filhas se encaixam. Glória a Deus. Deus vai Aleluia. restaurar famílias, Deus vai restaurar lares aqui, mas você tem que orar para encher a tua botija. Porque se prepare, igreja, eu tenho que falar isso aqui. O que está para vir por esse tempo, até esse final do ano, começo do ano, outra povo de Deus, outra igreja, se não tiver oração, não vai suportar. Não é papo mesmo, não, Deus está falando isso. Outra coisa que eu vou falar, teu pastor, você tem que passar aqui. Estou no monte, estou lá orando particular, orando por nós, pela igreja, pela família principalmente, e o propósito do mundo era para mim na sexta-feira, não tem nada certo. Esse palavra. Se você está passando batalha, presta atenção nele. O propósito do Senhor. Veste sua roupa, toma cuidado. Pela misericórdia, eu estou lá no cantinho. Aí, orando sozinho, não tinha ninguém. Chegou lá, daqui a pouco não vem. Ô, irmão Paulo, presta atenção, a pessoa muitas vezes está do seu lado, sendo nada. Não é nada essa pessoa, mas no fundo, tem algo aqui nessa pessoa que a pessoa vai passar algo para você. Aí eu estou lá, vamos orar logo uns 3 anos. Eu falei, não, só vou louvar. Eu falei, 3 anos que eu estou cuidando da minha sogra. E olha, só vim aqui, porque essa meia hora que está aí começou a orar para mim, falar assim, estou eu visitando a igreja sua lá. Vejo uma mulher em cima da tua igreja, da base, do que a série está na batalha. Mas diz o Senhor, estou eu no controle. Ele falou, estou eu no controle. Vou eu tratar com muitos naquele lugar. Passando a situação para mim. Aí daqui a pouco, amém, pastor. Ele falou, irmão, eu vejo o diabo furioso naquele ministério. Eu vejo pessoas passando situação, mas vai haver um processo de entendimento da igreja. Só vai ficar aquilo que se ficar, tiver na posição de oração. Tem que passar por isso. Aí daqui a pouco, Deus me tomou para falar, meu pastor, vendo como o seu ministério está mudando assim. Tem pessoas que estão assim. Estou lembrando aqui agora. Daqui a pouco, o meu segundo conhece, eu sou pastor presidente do ministério. Veio um tempo grande na igreja, nem de palavra, mas de uma eu estou vendo que é difícil. O que eu quero falar para ele? Se você não estiver na oração, no vigiar,
Eu fui para lá, pedi Deus investimento e fosse orar pela igreja. E Deus viu algo que está acontecendo na igreja. Ele nem me conhecia, nunca vi ele na minha vida. Só o irmão lá, só o irmão que quer falar para a igreja. Fique na oração. Aleluia. Fique na oração. Porque essa luta não é contra a carne, contra o sangue. Nós estamos lutando contra principados atestados aqui dentro desse ministério. Contra as vidas, contra as famílias, contra os átomos. Se você olhar na sua casa, quase não pensa. E você não está lutando contra o principado atestado. Vocês não imaginam, eu estou falando porque isso eu tenho buscado, Deus tem mostrado. O pastor sabe que tem que falar para a igreja de manhã, e dia que nós estamos orando aqui, não estava tentando orar na parte da manhã. Pesada, a batalha é grande. Né, Evangelho? Aquele dia aqui na quinta-feira, quem chegou aqui de passar, tem que passar, pastor, tem que passar. Quem chegou aqui, machucado, que você vai falar que você chegou no finalzinho? Alma, é isso que você tem que preocupar. É as almas. Porque tem almas que estão sendo não do profeta, não do pastor, que está sendo aqueles que levam a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou que a vida das irmãs ali, orando ali, ele quer usar a vida de cada um. Eu queria passar que essa contrariedade na sua vida, e o propósito para você semear as boas novas, as novas luzes. Glória a Deus. Irmãos. Então, nós vamos encerrar o nosso ensinamento esse ano, tá? Mas eu vou fazer alguns cursos nesse período. Os jovens me pediram alguns cursos aí, então vou preparar uns cursos aí de qualidade, logística. Posso certificá-los nesses quesitos aí. Quem tiver interesse, fica ligadinho lá no grupo da igreja lá que eu vou mandar, estou preparando o material já. E aí vou marcar, só que provavelmente, irmãos, a gente vê, ou a gente faz na terça, ou a gente vai fazer no sábado. No sábado é mais proveitoso, só que aí a gente teria que vir de manhã, pelo menos das 8 até o meio-dia, tá? Porque é puxado e precisa ser contínuo, tá? O ensino, igual um curso de verdade, porque senão você não absorve, né? Então eu preciso pegar um assunto e fechar ele para você conseguir memorizar isso. Então eu preciso dar o tempo para a gente fazer uma atividade no mesmo dia, para que você consiga armazenar essas informações aí. Bem, então tem gente aí que às vezes quer mudar de área do serviço, quer ter uma oportunidade melhor no de trabalho. Essa é a oportunidade. Tá? São cursos caros, se for fazer lá fora, são cursos caros. Todos esses cursos, quando eu fui fazer, né, é curso caro, curso para pagar mais de R$ 1.500, né, a gente vai ter na igreja aí, com certificado. Então, né, depois não adianta reclamar que Deus não abençoa. Né? Então, vamos se atentar aí e se entregar verdadeiramente aí a aprender, e o Senhor está dando oportunidade para aquele que quer, né? Depois não adianta chorar, a oportunidade bate uma vez só, e às vezes ela nem bate, ela passa, se você não segurar, ela já foi embora, né? Então aproveite aí em nome de Jesus, tá bom? Amém? Graças a Deus? Amém. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela tua presença, Senhor, nessa noite. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor operou, meu Pai, sobre a nossa vida. Meu Deus, por tudo que o Senhor tem agido, meu Deus, nesse lugar. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Trabalha, Senhor, na comunhão, meu Deus, da tua igreja. Manifesta o teu poder, Senhor, que eu te peço, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer aqueles que estiveram comigo aí durante todo o ano. Né? Teve pessoas aqui que quase não tiveram falta esse ano, né? Outros ficaram um tempo sem vir, voltaram aí no finalzinho, mas foi de extrema importância a sua presença aqui, né? Que você continue querendo crescer e aprender e se desenvolver em Deus, porque Deus tem coisas grandes e firmes para fazer aí através da sua vida. No ano que vem a gente volta aos ensinos. Eu quero aproveitar mais gente aqui, tá? Igual a Agatha teve coragem de dar a cara aqui, fazer o primeiro ensinamento. Quero que outros também se disponibilizem. Aproveite desse tempo, pegue um tempo, estude, destrinche o tempo, né? Você vai memorizar bem, aí talvez 2, 3 aulas aí você vai ter para expor esse assunto. Eu vou estar aqui ajudando. Não é que eu vou deixar você dar ensinamento aqui, eu vou sentar aqui igual foi lá. Precisei sair porque eu tinha uma reunião aquele dia, mas eu vou participar dos ensinamentos também. Então eu vou estar dando auxílio, dando suporte, mas eu preciso que vocês se disponibilizem. Eu não preciso formar
formar líderes aqui. Eu não vou conseguir fazer isso com você aí, só sentado na cadeira. Tá bom? Amém? Amém. Posso contar com todos aqui? Glória a Deus. Então, curva a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Fica conosco, Senhor. Participa, meu Deus, dessa comunhão e depois leva o teu povo em paz e segurança. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de vós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga comigo? Amém! E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vindo Deus, quem impedirá?